Oiê, seja bem-vindo ao podcast Pandora. Eu sou o Bruno, psicólogo, analista do comportamento e um eterno aprendiz. E aqui é um espaço de exposição pessoal para falar também sobre a vida, de psicologia e de cultura pop. Se você quiser conversar comigo, eu estou disponível no Instagram em @podcastpandora ou pelo e-mail que está na descrição do programa. Bom, a gente está gravando agora. Sou o Bruno, né? Tô aqui hoje com a Letícia Duarte. A Letícia é uma jornalista. Eu, claro, vou deixar o espaço para você se apresentar assim, da forma que você considera adequado, Letícia. E a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre temas ligados tanto à psicologia, né, e as questões humanas de comportamento, mas também a questões políticas, a questões sociais e tudo mais. Eu acho que o interesse assim, de falar com a Letícia foi porque eu tenho uma admiração muito grande por ela, pelo trabalho dela, né? Quem acompanha aqui o podcast já sabe que eu sou um grande fã do Retrato Narrado. Acho que eu já escutei umas 4, 5 vezes o podcast todo, assim. E recentemente eu escutei de novo para ouvir o seu episódio, né, e tudo mais. E já tava pensando assim, nossa, eu vou ouvir mais uma vez, vou maratonar de novo. E assim, eu gosto muito e acho sensacional a forma como fecha ali aquela narrativa, né, com o seu episódio, porque fala muito do Olavo de Carvalho, né, desse homem que está por trás assim do bolsonarismo e, né, por trás da extrema direita aqui no Brasil. E esses temas eu acho que eles são muito interessantes para mim, assim, enquanto pessoa, enquanto profissional também. E bom, antes de mais nada, né, se apresente, por favor, Letícia. Quem é você? Nossa, pergunta profunda, né? Quem é você? Pergunta de psicólogo. Isso. Então, eu sou a Letícia Duarte, eu sou uma jornalista, radicada em Nova York atualmente, e, enfim, eu venho pesquisando essa questão da extrema-direita mais recentemente, né? Enfim, eu já fiz muita coisa nessa vida. Eu sou gaúcha, era repórter especial do jornal Zero Hora, antes de vir para os Estados Unidos. Acabei vindo para os Estados Unidos, eu ganhei uma bolsa, aquele programa Jornalista de Visão, e aí fiz o mestrado na Universidade de Colômbia, em Política e Global Affairs, e foi nesse momento que coincidiu com a ascensão do bolsonarismo que eu comecei a pesquisar um pouco dos impactos sociais da extrema-direita e, né, como é que são as repercussões que isso tem, que é aí que entra o Olavo de Carvalho na história. Mas a minha trajetória, enfim, antes disso, enfim, me dedico a reportagens em profundidade sobre temas sociais e políticos. Então, por exemplo, uma das reportagens que eu fiz, que é conhecida nacionalmente, ganhou vários prêmios de jornalismo, foi O Filho da Rua, onde eu passei 3 anos acompanhando um menino em situação de rua para entender por que as políticas sociais estavam falhando. Então, meio que essa anatomia social, são coisas que eu gosto, né, de mergulhar num assunto em profundidade e tentar ajudar a sociedade a pensar sobre essas questões. Então, nos últimos anos eu venho mergulhando também, tentando ter um pouco desse olhar nessa questão do que a gente está vivendo no Brasil, né, porque isso toca diretamente enfim, né, na nossa vida. Sim, com certeza. Mas, enfim, eu posso, não sei se você se interessa mais, que a gente pode falar de, enfim, de outras coisas que eu já fiz, trajetória, ou a gente já começa o nosso papo Sim. do olavismo. Não, eu me interesso muito, sim, pela sua jornada. Eu gosto de acompanhar as jornadas das pessoas, assim. Então pode ficar à vontade para divagar, para ir falando sobre toda a sua trajetória, porque eu sempre acho muito interessante, assim. Inclusive até a minha outra pergunta, assim, desse contexto de apresentação, é justamente sobre isso também, né? Mas achei muito legal, assim, essas experiências que você está narrando até aqui, né, e esse contato que você tem, assim, e eu acho que realmente, né, quando a gente fala disso vivendo num mundo globalizado, onde uma pecinha lá no outro país, né, impacta a realidade aqui, é interessante ver como essas coisas vão se chocando, né, e um contexto vai impactando o outro. A gente sabe que a eleição do Trump, né, depois a eleição do Bolsonaro, e não só em relação ao sistema político, a esse mundo globalizado, mas até mesmo quando a gente fala da pandemia, né, uma questão que surge num outro contexto, assim, tudo mais, e afeta o mundo inteiro e está aí tendo as suas repercussões e tudo mais, e a gente sabe que, assim, que a pandemia também, assim, é uma questão que, se não levada
como uma questão global, se não levada como uma questão universal, a gente também não vai passar por ela, né? Então, tem todos esses dilemas aí que eu acho muito interessante. E eu admiro muito o trabalho do jornalista, assim, né? Porque vocês vão atrás, assim, de entender os fatos, de conhecer as histórias, as notícias, assim. Muitas vezes eu fico sentindo que vocês são psicólogos ali que conseguem expor mais as notícias ali, porque a gente não fala dos nossos casos, né? Mas vocês podem, assim, ir lá e falar e retratar tudo, toda essa notícia, assim, por trás das coisas que geralmente é muito interessante. E Um bastidor para você é que eu estava numa grande crise quando eu tinha que escolher o curso que eu ia seguir, se seria sério? jornalismo ou psicologia. Ah, que massa. E eu fiquei muito assim, ai, não sei, não sei, não sei. E eu tanto não sabia, porque, enfim, nós vamos para astrologia agora, vou entrar no Olavo de Carvalho, sou libriana, que não sabe escolher as coisas, assim, tem indecisão, enfim. E aí eu fiquei, não sei, meu Deus, jornalismo ou psicologia, e aí eu decidi, não, vou aplicar para 2 universidades diferentes, numa na psicologia e a outra jornalismo. O qual eu passar vai ser o universo escolhendo por mim. No fim, depois eu decidi que fazia mais sentido aplicar para o jornalismo, mas, enfim, eu acho muito interessante todas essas reflexões que a psicologia também nos traz, e então tem um carinho especial pela área e por essas interações, né? Porque a gente, a psicologia olha mais para o indivíduo, o jornalismo olha mais para a sociedade, mas Sim. também pelas histórias dos indivíduos, né? Então as coisas se conectam. Demais, demais. Eu acho que é muito interessante isso, assim, né? E querendo ou não, eu acho que vocês, de certa forma, vocês tomam esse cuidado em como vocês entram em contato, né? Com, digamos assim, com as pessoas, com quem vocês vão entrevistar, quem vocês vão narrar as histórias e tudo mais. Tem todo esse contato ali, né? Tem todo esse lado também da aproximação humana, aproximação terapêutica, digamos assim, para, né, entrar em contato com os fatos. Acho que vem de uma postura assim de muito respeito também. E na psicologia da mesma forma tem esse lado assim de tentar entender o indivíduo sendo permeado ali pelas questões, né? E essas questões, esses fatos muitas vezes são tratados, são narrados por vocês, né? Assim que retratam o dia a dia aí pra gente no jornalismo e tudo mais. Gostei de saber assim dessa escolha pelo jornalismo, né? De como foi ali para você, que tinha essa questão do dilema com a psicologia também. E obrigado por ter contextualizado a questão do signo, porque eu tô bem por fora. Assim, quando você falou Libriano, eu não entendi, mas aí você já contextualizou e fez sentido. Essa questão de às vezes Não ser. faz muito sentido, mas tem os estereótipos dos signos, Tem, né? E aí falam sim. que o pessoal de Libra que tem a balança, que aqui, na Ah, verdade, fica, não sabe escolher, fica entre uma coisa e outra, pensar, e por um lado isso, por outro lado aquilo, tentando pesar o que é o equilíbrio, chegar no equilíbrio e nunca chega. eu devo ter alguma Mas enfim, coisa em é Libra, outra então. história. Eu devo ter alguma coisa em Libra, porque eu sou um pouco assim também. Apesar de ser aquariano, eu sou bastante indeciso, assim. Bom, mas vamos conversando, assim, falando da vida, das coisas. Assim, você escolheu o jornalismo, então, por uma identificação pessoal, né? Teve alguma outra influência? Tem alguma referência? Eu gostei muito, enfim, acho que cada pessoa escolhe uma profissão por uma razão, né? Eu tinha muito essa ideia de que eu queria dar uma contribuição social através do meu trabalho, algo que eu pudesse, uh, enfim, né? Essa ideia de vou mudar o mundo, vou contribuir com o mundo, né? Eu Sim, queria, buscava isso que tivesse um certo impacto e achei que o jornalismo tinha poderia ser esse canal né, de denunciar injustiça. Eu sempre me doeu muito a realidade social, as injustiças sociais, e eu pensava, quem sabe essa pode ser a minha contribuição, já que eu gosto de contar histórias, gostava muito de escrever, tinha minha mãe, que ela tinha um sonho de ter sido jornalista também, e depois ela acabou indo para ser professora, enfim, de línguas, português, mas eu tinha muito essa ideia que o jornalismo poderia ser o meu instrumento de tentar dar a minha contribuição para o mundo, que pode ser uma visão um pouco idealista ou ingênua, né? Porque a gente, né, como se muda o mundo, talvez um pouco de pretensão eu já tenho, já não sei que não vou mudar o mundo, mas eu continuo acreditando que o jornalismo tem essa função social, sim. que a gente pode, né, lançar luz sobre certos temas que precisam ser
olhados para ajudar a sociedade a refletir sobre o que está acontecendo e trazer informações, né? Tragam essa clareza, investigar e denunciar a injustiça. Continuo acreditando muito nisso e é um pouco do tipo de jornalismo que eu venho fazendo, né? Que eu tento fazer. E então, enfim, já fiz várias matérias, mas as matérias que mais me deram gratificação e tiveram repercussão social são focando em temas sociais, né? Eu mencionei, por exemplo, essa questão do filho da rua. Uma outra reportagem que também foi interessante, em 2015 eu fui cobrir a crise dos refugiados, os refugiados da Síria, que estavam fugindo da guerra, então eu fui para a Europa, viajei com uma família de refugiados que fiz o caminho com eles, né, desde a Grécia até a Alemanha, para também entender esse movimento da crise dos refugiados. Uma outra reportagem, passei um ano numa escola pública lá em Porto Alegre para entender os índices de evasão escolar, então por que né, o que está acontecendo, por que os alunos largam no meio, então pegar um pouco dos índices, né, uma coisa da realidade, a evasão escolar na escola pública é alta, então eu passei um ano que eu acompanhava, assistia às aulas e, enfim, né, não todos os dias, mas assim, periodicamente acompanhando uma turma, e também foi uma reportagem que depois ganhou o Prêmio ESSO de Jornalismo em 2014, já faz um tempo dessa história. Mas eu nunca gostei muito desse jornalismo muito declaratório, que é só lá, rapidinho, né? Fulano falou isso, outro fulano falou aquilo, tudo, ou aquele jornalismo que é meio por audiência, né? Né? Às vezes coloca uma matéria bem rapidinha, quer dar primeiro, quer dar o furo, e para mim isso nunca me interessa muito, porque eu acho que isso tudo é muito superficial, né? A gente acaba ficando... Acho que talvez é necessário, é importante que a gente tenha as informações e um acesso a elas, mas não é o tipo de jornalismo que mais me cativa ou me motiva, né? Eu gosto dessa ideia de investigar a realidade, de ter esse olhar mais profundo e passar um tempo com as pessoas para tentar contar essas histórias que muitas vezes são invisíveis ou que a gente tem uma visão de estereótipo sobre as coisas. Então... fui fazer um mestrado, fiz um mestrado em sociologia também, ou também fiquei um ano no interior da África como voluntária. Eu tenho uma trajetória que talvez ela não é tão linear, porque como eu gosto de conhecer o mundo e as histórias, as culturas, e acho que a gente precisa disso para fazer um jornalismo melhor. Muitas vezes eu, né, interrompo uma coisa e vou lá. Agora eu vou lá para o interior de Moçambique para morar numa comunidade sem energia elétrica, para ter essa experiência e ver né, conhecer a realidade e tento fazer essas conexões. Então, agora estou nos Estados Unidos, venho pesquisando essa questão da extrema-direita, mas também, enfim, também estou envolvida em outros projetos, porque para mim não interessa muito o lugar, né? Não é só sobre o mundo, sobre os seres humanos. Então isso pode ser, né? Tem muitas conexões possíveis e me interessa essa ideia de tentar conectar os pontos da realidade para que a gente consiga expor, né? Enfim, ter esse olhar um pouquinho mais profundo e menos óbvio, talvez, sobre a realidade. Então, porque a realidade é muito complexa, né? E eu gostei do que você falou, assim, porque por mais que, assim, às vezes o projeto que eu faço, se eu fosse dizer que ele tem um público definido, eu estaria mentindo, porque eu falo de tantos temas que acaba que eu imagino que o meu público é muito diversificado. Mas é interessante que, assim, acho que eu tenho esse contato mais próximo com o pessoal da psicologia. E eu acho que quando você fala, assim, desse local e da sua caminhada, se assemelha muito, assim, essa busca, esse desejo, né, de certa forma, e esses valores também, tentar, por mais que sejam idealistas, né, de tentar entender o mundo, compreender o mundo, né, entender por que a gente faz o que a gente faz, porque que as coisas são como elas são, e tentar gerar um impacto na realidade, né. E eu acho que, assim, acho que uma coisa que eu fui aprendendo com a psicologia é que muitas vezes a gente não consegue realizar esse desejo idealista de onde a gente parte, né, de mudar o mundo, mas às vezes a gente muda realidades, assim, né, contextos pequenos, ali, contextos de pessoas, porque eu imagino que o impacto, assim, dessas suas reportagens, dessas suas matérias, dos conteúdos que você cria, assim, também, e está criando, né, do seu trabalho, né, tem um impacto, sim, na vida das pessoas, assim, que eu imagino que é muito significativo, né, assim como teve, assim, esse episódio
que está ali do retrato narrado, né, o podcast em si, acho que a gente sempre está impactando as pessoas assim de formas que a gente nem imagina, né? Isso é muito legal. E É muito surpreendente, às vezes, como, né? Porque às vezes tem a sensação, o que isso mudou? Mas às vezes mudou o olhar de uma pessoa sobre determinado assunto, e isso é muita coisa, muita né? coisa. Sim, Se alguém, hoje eu tenho essa visão que se alguém sair, né, ouvir algo que eu falei, ou seja um podcast, ou que ler uma matéria que eu escrevi, conseguir sair daquela experiência pensando alguma coisa diferente, isso já é, né, enfim, já é mudar o mundo daquela pessoa de alguma maneira, então... Sim, é sobre isso, assim mesmo, né, esse contato com as pessoas. E mergulhando, assim, mais dentro do que eu propus para que a gente conversasse hoje, né, eu queria, assim, que a gente abordasse mais essa questão do Olavo, né, até mesmo com a morte dele, acho que foi 25 de janeiro, né, que... 24. 24, né? Isso, 24. Por conta, né, obviamente, do contato que eu tive, assim, com você pelo episódio do Retrato Narrado, episódio bônus do podcast lá, da Carol Pires, o Olavo, ele, assim, ele é considerado aquele guru bolsonarista, né? Apesar dele não gostar de ser chamado assim, ele também já se chamou de jornalista, mas ele depois tá tacando pau em jornalista, né? Quase literalmente. E também foi... é, como que fala, gente, que mexe com signo? Eu esqueci. Astrólogo? Astrólogo, isso. Isso que eu fiz a Astrólogo. brincadeira do início da astrologia. Isso, eu esqueci, deu um branco aqui na hora. Astrólogo, né, também, e filósofo, enfim, considerado por muitos, assim, um professor, né, também. Ele, assim, da forma como eu visualizo hoje, eu entendo que ele está muito por trás ali das engrenagens desse caos, né, desse sistema político caótico que se instalou aqui no Brasil nos últimos anos. Porque ele está, assim, já há muito tempo, né, fazendo, assim, um movimento ali dessas peças e tudo mais. E essa a ideologia dele, se a gente for dizer que ele tem alguma, né, assim, é a desolação, é a destruição, né? Até mesmo no retrato narrado, você fala muito assim, no seu episódio você fala sobre isso, né? Sobre ele não ter, de certa forma, um plano. E aí você fez essa participação lá que eu considero assim memorável, né, em que você leva a gente nesse covil, vou colocar dessa forma, né, nesse covil do monstro, né, para mostrar assim realmente como é que funciona esse mecanismo que nada cria, né, mas tudo tenta se destruir, né? Ele tenta implodir o Brasil assim por dentro, né? E eu queria saber como é que foi a jornada para a construção dessa reportagem. Eu até fazer só um disclaimer aqui antes, que assim, quem não tiver escutado esse episódio, eu convido assim que vá novamente, eu já indiquei aqui muitas vezes, mas vá novamente escutar o Retrato Narrado, escute ele todo, escute o episódio bônus para você entender do que a gente está falando, porque é quase um filme de terror, assim, aquele episódio, aquela cena que é construída, e eu tô muito curioso em saber como é que foi a sua jornada para construir aquela reportagem. Então, foi, enfim, muito, muito intensa e talvez improvável até, porque, como eu falei antes, que eu sempre me dediquei a questões sociais, eu tinha essa ideia de quando eu vim para os Estados Unidos, eu sempre pensei, eu vou fazer esse mestrado já que eu ganhei essa bolsa, vou usar essa experiência internacional, vou voltar para o interior da África para cobrir crises humanitárias e direitos humanos, eu tinha muito essa ideia de, né, que eu precisava usar o jornalismo para cobrir realidades menos conhecidas, invisíveis, e coincidiu quando eu estava começando o projeto justamente com a ascensão né, eu estava na campanha eleitoral 2018, o Bolsonaro, né, aquela ascensão espetacular, e o Olavo ganhando muito destaque, e foi até a minha orientadora do projeto de mestrado, que no projeto a gente tinha que fazer a thesis, que é a dissertação, mas como em jornalismo seria uma grande reportagem, eu tinha que escolher né, qual seria o meu tema, e tinha um projeto que eu ia para a Etiópia, trabalhar sobre as cadeias globais, os trabalhadores explorados por essa ideia, né, das nossas roupas, de onde ela vem, das cadeias de produção. Então eu tinha todo um projeto internacional, e a minha orientadora chegou, não, mas e o Brasil? E o Bolsonaro? A gente tem que, né, você tem que olhar para isso, você tem que ajudar o mundo a entender o que está acontecendo no Brasil, por que Bolsonaro está em ascensão como o Trump, porque eles fazem muita relação essa com os Estados Unidos, né? E eu lembro que eu resisti muito no início, e eu dizia, não, mas
todo mundo já está cobrindo isso, Bolsonaro na campanha eleitoral, toda a mídia já está olhando para isso, por que eu também preciso? E aí eu resisti, mas acabei, enfim, nesse processo de conversas e pensando sobre isso, pesquisando sobre isso, me dando conta que hoje as maiores ameaças aos direitos humanos vêm justamente desses líderes de viés autoritário, né, com visões autoritárias, e aí eu acabei me dando conta que isso também é direitos humanos, também olhar para isso. E talvez, como a gente está tão mobilizado, tem tanta polarização social das pessoas nesses discursos de ódio, todo mundo está engajado nisso. Eu pensei, bom, talvez essa seja também uma pauta de direitos humanos que eu possa olhar. E aí a segunda questão a partir disso foi, tá, mas o que eu olho, né? Isso é uma coisa tão grande e toda a mídia, né, a mídia brasileira, a mídia também internacional já estava cobrindo o Bolsonaro, porque inicialmente a minha orientadora tinha sugerido, quem sabe, um perfil do Bolsonaro, e eu disse, não, mas isso é o que todo mundo já está olhando. E aí eu pensei, como seria um projeto de longo prazo, que talvez eu poderia olhar como é que a extrema-direita estava tentando reescrever a história do Brasil. E naquele momento tinha muita discussão sobre escola sem partido, censura de professores nas escolas, estava aquela discussão, e eu então pensei, vou olhar para esse fenômeno, né, que está ali acontecendo, mas que não está sendo olhado em profundidade. E foi nesse caminho de olhar para isso que eu fui ao Brasil, entrevistei professores que estavam se sentindo ameaçados, professores de história que já não podiam mais ensinar sobre a ditadura, né, que os alunos questionavam, dizendo que os livros de história estavam errados, que não tinha tido tortura, porque no WhatsApp eles estavam recebendo mensagens dos grupos bolsonaristas falando que isso era, né, se tinha sido torturado porque eles mereciam, porque eles eram comunistas malvados. Então eu comecei a olhar para isso, e na medida em que eu comecei a pesquisar esse tema e conversando com algumas pessoas, eu me dei conta que tipo, todos os caminhos levavam ao Olavo de Carvalho como uma das pessoas que estavam inspirando esse movimento lá no início, né? Se a gente pensar em origens, muito antes de Bolsonaro, a gente chegava no Olavo como uma figura muito central disso. E foi aí que, então, eu decidi, vou falar com o Olavo. Naquele momento, ele já vinha recebendo bastante atenção, porque, né, o Bolsonaro, durante a campanha, ele já era citado como muita referência, e por eu estar nos Estados Unidos, eu pensei, quem sabe é uma oportunidade de ir lá e conversar com ele pessoalmente. E aí foi quando eu comecei os contatos, e falei, enfim, a mulher dele que trabalha como secretária, enfim, eu propus, na época eu estava fazendo mestrado, então eu falei, esse projeto é o meu, enfim, é uma reportagem, mas é como parte desse programa da Universidade de Colômbia, e eu gostaria de conversar com, né, o professor Olavo, e pedi, enfim, a entrevista, e pedi se eu poderia assistir uma das aulas dele, que tinha esse curso online de filosofia que ele ministrava, e enfim, para minha alegria, na época eles toparam, e então foi quando eu estive lá pela primeira vez, foi em dezembro de 2018, então o Bolsonaro já tinha sido eleito, e era um momento que eles estavam celebrando muito, enfim, a pós-eleição, e aí ele topou me receber, e eu acabei passando 6 horas lá na casa dele, foi um bom convívio, como depois eu descrevo num retrato narrado. Tive a segunda entrevista, que aí a segunda entrevista foi onde realmente foi mais tenso. E Sim. Tudo bem com o som aqui? Tá, começou uma buzina, não sei se... Não cheguei a escutar, Letícia. Então tá. Qualquer coisa você me avisa se... Perfeito. Se tiver alguma coisa eu te aviso. E só uma observação que eu queria fazer, que você falou do covil do monstro, né? Eu acho que já que a gente vai falar também de temas de empatia, eu não usaria essa expressão monstro, porque eu acho que o que mais me impressiona nisso tudo é ver essa dimensão humana dessas pessoas, né? Por que né, seres humanos e não monstros estão, né, divulgando, criando e incentivando tanto ódio, e o ódio como uma ideologia e como uma estratégia. E eu acho que isso é o que mais me assusta, ver como é que a gente, né, porque essas pessoas, eles não são monstros, eles são, né, gente como a gente,
mas que optaram por esse caminho de achar que o ódio é uma estratégia política e é assim que se vence a suposta guerra cultural. Sim. E eu acho que isso fica ainda mais assustador quando a gente olha para esses seres humanos que também são complexos e também, né, porque às vezes essa ideia da desumanização também é na raiz, se a gente olha de movimentos fascistas, tá lá, né, eles tentam justamente fazer isso, dizer, sei lá, os judeus não eram seres humanos, por isso justifica a destruição, a aniquilação, e tá muito na raiz desses movimentos, né, extremistas e radicais, totalitários, que é a destruição do outro porque ele não merece ser ser humano. Então eu tento sempre fazer essa distinção de lembrar, porque a gente, claro, né, você falou com uma expressão que as pessoas reproduzem, mas eu acho que vale a reflexão para a gente pensar, né, para a gente também não cair na mesma armadilha que eles tentam nos colocar, de nos dividir entre pessoas que valem e pessoas que não valem, né? E acho que é algo que eu venho pensando bastante, porque é difícil fazer isso num momento em que, quando realmente, né, eles usam o ódio como estratégia, isso eu acho que toca o coração de todo mundo que discorda, né, que acha que tem outros caminhos, mas eu tento resistir à tentação de também colocar eles na mesma caixinha que eles tentam nos colocar. Sim. Se é que isso faz sentido. Faz total sentido, Letícia, assim, eu até te agradeço por essa reflexão, assim, porque eu acho que ela é muito válida e eu acho que é muito, assim, coerente a gente pensar nisso, né, porque uma das ideias, assim, que eu pensei em abordar é justamente isso, né, como que aquilo que, de certa forma, assim, o professor Olavo, né, criou e desenvolveu e tudo mais, permeou a sociedade de uma forma que a nossa visão também se distorce e a gente se torna tão violento quanto eles. E assim, só contextualizando uma questão do episódio em si, do seu episódio em si, que eu acho que é muito interessante, é que assim, você praticamente dá uma aula ali de comunicação não violenta, de assertividade, porque a sua postura ali para falar com ele, para interagir, para estar naquele ambiente assim mesmo, né, é impressionante, assim, todas as habilidades ali que você demonstra diante daquela situação, assim, eu particularmente, assim, eu fico impressionado realmente quando eu vejo, assim, o que você está descrevendo, o que está acontecendo, principalmente, né, você usou intensa para descrever, mas é de uma intensidade realmente, assim, muito forte, né, tudo aquilo que é retratado por você ali, e como isso também faz com que a gente passe até essa visão e falar, né, desses fenômenos assim dessa forma, né? Quando eu uso essa expressão, eu até fiquei pensando assim, quando eu estava pensando um pouco na história e no que eu queria abordar hoje, né? E eu pensei nessa questão do Olavo tá ali como um ventríloco, né, por trás do Bolsonaro. Porque eu acho que na época que eu escutei o retrato, eu até tinha escutado uma versão em audiolivro do Mágico de Oz, se eu não me engano. E aí me veio essa coisa assim na cabeça, né? E eu fiquei associando assim uma coisa com a outra, aquele mago que tá ali por trás, né, dos panos ali, das cortinas e como esse ventríloco como se fosse uma pessoa de poder, uma pessoa, né, mas na verdade é todo um personagem, toda uma coisa e é um ser humano assim, na verdade, né, que é o que é mais impactante pra gente também. E uma das percepções assim que eu venho tendo também nos últimos anos é que há de certa forma uma espécie de como que eu posso dizer assim de de ambiente assim, né, muito propício que está sendo criado de caos e de ódio mesmo assim, umas coisas que parece que não fazem sentido, mas estão ali, né? Até mesmo quando a gente percebe todo o discurso do Bolsonaro, as coisas que ele fala, as bravatas ali, né? Tudo mais, é tudo muito em cima desse caos, né? E aí a gente está falando desse caos, mas são pessoas que estão criando o caos, né? Então, acho que é muito válido realmente ressaltar isso. E um dos aspectos também assim, que eu gostaria de abordar contigo, é que com a morte dele teve essa espécie de memetização, né, do luto. Assim, nas redes sociais principalmente tinha uma série, né, de memes e tudo mais, que é a língua mais falada na internet e tem uma capacidade de viralização. Teve um episódio recente que eu até falei sobre isso, sobre empatia,
E eu falei, assim, que realmente eu curti muito desses memes, assim, e não sei, tinha aquela questão do prazer, assim, né? Talvez alguma coisa relacionada com a dopamina e tal, de ver aquilo ali, de ver isso sendo ridicularizado, mas que vem desse local que é dessa desumanização, né, que está acontecendo também. É, que eu acho que falta muito essa questão da empatia, né, com o que está acontecendo aí. E aí a minha questão né, assim, para você, tipo, o, esse discurso do Olavo, né, as ideias que ele prega, as ideias que ele perpetua, né, venceram de certa forma, né, a gente vai continuar assim nesse ciclo também, né, e para onde que vai essa linha que separa a gente, se tiver uma linha que separa a gente, quando a gente adota esse discurso dos nossos algozes, né, dos nossos opressores. Acho que é uma questão super interessante, porque realmente, né, assim que veio a notícia da morte do Olavo, as pessoas saíram celebrando nas redes sociais, e, e é compreensível, claro, porque ele é um símbolo desse, né, desse discurso de ódio, dessa, como você falou, engenharia do caos, alguém que usa, não é para fazer sentido, é realmente para gerar o caos, porque isso gera confusão social, e isso faz sentido desse projeto que ele mesmo define que é preciso uma destruição, né, desconstruir coisas, desconstruir ideias né, da democracia, de valores de direitos humanos, porque na visão dele tudo isso é dominado pela esquerda, então é como se fosse um império que a esquerda construiu, que a esquerda domina os meios de comunicação e a mídia, então para eles, para nessa lógica de guerra cultural, que era central no pensamento do Olavo, tudo passava por essa destruição né, da mídia, das universidades, da ciência, como se não é para construir, é para destruir, e nisso o caos é central, porque você cria uma confusão, né, uma bagunça, então quais são as referências, tudo passa a ser questionado, e claro, isso gera também uma reação, que eu acho que é a grande armadilha que a gente tem como sociedade, porque eles vão para um polo muito extremo e a reação quase da sociedade é ir para o outro polo, né? Então, se eles são, sei lá, os malvados, mas aí quem é contra isso, muita gente, digamos, do campo da esquerda ou do campo democrático, passa a ter um ódio também por essas pessoas e também querem ver essas pessoas destruídas, aniquiladas. E eu acho que isso é a armadilha, porque eles vão ser sempre melhores do que nós, usando as armas fascistas ou as táticas fascistas, sim, ou em discursos de ódio. Se a gente cai na armadilha de também, eu também odeio, também quero que eles sejam destruídos, então o que sobra na sociedade, né? Eu acho que o nosso grande desafio é justamente pensar como é que a gente constrói algo diferente, como é que a gente não cai na mesma lógica de destruição e consegue pensar eu quero algo diferente, né? Então eu tento fazer, tanto no episódio quando você falava da comunicação não violenta, também é um sinal disso, porque a reação mais óbvia, talvez, seria ele me xinga, né? Ele me atacou de forma muito pessoal, que isso também é parte da estratégia, justamente, né? Então, me chamar de vagabunda, de prostituta, de puta, de mentirosa, de maliciosa, enfim, com tudo com o dedo na minha cara, né? Como eu conto no episódio, foi muito violento e era toda uma estratégia para tentar fazer com que eu reagisse e também desse uma resposta violenta. Depois ele poderia dizer, olha só, jornalista mal intencionada, essa jornalista veio aqui para me xingar, que é o que ele faz, né? Ele também grava as entrevistas, expõe os jornalistas e tenta virar o jogo dizendo, os jornalistas malvados. Na medida em que ele me ataca e eu não reajo, que eu mantive, né, tentei manter a postura profissional, fica muito evidente o ódio todo dele, porque eu não devolvo esse ódio. E eu acho que é um desafio, porque não é talvez a resposta, o instinto diria assim, por que você não foi lá e xingou, e também não botou dedo na cara dele, né, gritou, mas era exatamente isso que ele queria que eu fizesse. E eu acho que fica esse contraste, quando a gente consegue não entrar né, na armadilha do inimigo, digamos, nem gosto dessa expressão inimigo, porque eles também tentam nos dividir como o inimigo, o outro, essa lógica de guerra, mas eu, como uma jornalista, estava tentando entender o pensamento dele e ele começou a me atacar à medida que a gente não responde, esse contraste fica ainda mais evidente. E eu acho que quando teve a morte dele nas redes sociais, as pessoas estavam reagindo de uma maneira
que eu acho um pouco perigosa. Eu entendo, né, talvez um momento quase de catarse coletiva, de celebrar, mas eu particularmente não gosto dessa ideia de a gente celebrar a morte de alguém, Sim. até porque eu acho que cabe essa separação entre o que é o indivíduo e o que é o projeto. Uhum. E aí, para voltar na sua pergunta, né, se ele venceu, em certa medida, sim, porque o projeto dele continua, né, o indivíduo Olavo, enfim, ele era uma pessoa, como a gente falava, né, um ser Uhum. humano que tinha ali suas ideias, que estava ajudando a espalhar essa ideologia, mas ele vai embora, digamos, ele sai de cena com a morte dele, mas todo o projeto continua aí. Sim. Então nada mudou, né? A presença ou não do Olavo nesse momento é quase irrelevante. Ele já não estava no momento mais, né, no auge, ele já estava idoso, já estava com problemas de saúde. Só que toda a estratégia, essa engenharia do caos que ele ajudou a criar, disseminar, ensinar, propagar e que levou à ascensão do bolsonarismo, isso tudo continua vivo, muito vivo e nos desafiando com esses discursos de ódio. Então, da mesma forma como na entrevista, enfim, que eu falei que eu tentei fazer de separar um pouco né, do que é a pessoa, do que é o diálogo, do que é o ódio, que eu não preciso reproduzir esse ódio. Eu acho que, pelo menos eu me proponho a tentar separar o que é o indivíduo Olavo e esse legado que, sim, é muito perigoso. Uhum. Mas no momento enfim, a morte dele em si, eu não vejo nada a ser celebrado, porque, enfim, né, Sim. uma pessoa morreu, enfim, isso é um fato Sim. para mim. E muitas pessoas até me cobraram quando nas redes, quando eu comentei, enfim, eu coloquei algo tipo assim, a guerra acabou, agora espero que o Olavo encontre sua luz, uma coisa assim, porque para mim é justamente isso, eu quero uma sociedade onde todo mundo seja respeitado, inclusive essas pessoas. Eu não quero uma lógica de eliminação, de destruição. Eu acredito, gostaria muito que todo mundo fosse capaz de ter diálogo e conversar, porque é isso que eu acredito. Uhum. Então, eu acho um pouco incoerente, embora, enfim, né, ninguém é totalmente santo, totalmente bom, né? A gente tem as reações que são naturais, humanas, e raiva e ódio também. Mas eu tento me policiar até para não reproduzir tudo isso, porque eu realmente acredito que a gente tem que pensar em outros caminhos para que ele não vença, Uhum. né? Se pensar como sociedade, o que ele queria era justamente divisão, Sim. ódio, e as pessoas se matando nas redes sociais. E eu acho que eu gosto muito dessa ideia que é um pouco da comunicação não violenta, como você mencionou, que tem um mantra até que falam a paz começa comigo, Uhum. né? Ou como é que eu posso ser uma pequena amostra grátis da sociedade que eu quero construir. Então, Sim. se eu acredito que o diálogo é o caminho, que eu quero respeito às pessoas, eu quero respeito para todo mundo. E eu quero que pessoas que hoje são bolsonaristas, tipo, eu quero que elas consigam pensar e ver, né, será que é esse o caminho mesmo? Uhum. Tipo, eu acredito que eu gostaria de trazer as pessoas para pensar quais são os nossos valores e essa linha, né, que pode que eu acho que no final a linha é entre civilização e barbárie, Uhum. né? O que está em jogo. Então, como é que a gente mantém a linha da civilização e não cai enfim, na tentação, talvez, de também reproduzir a mesma lógica com o polo trocado, né? Mas essa é uma discussão difícil de ser feita e não é muito popular, né? Porque o que faz sucesso nas redes é justamente, né, esculachar o outro lado. Enfim, eu tento resistir muito a isso, porque eu acho perigoso e, enfim, mas é um diálogo que é complexo de ser feito, nem todo mundo está disposto a fazer, mesmo no campo dito, né, da esquerda ou democrático. E é muito necessário, assim, e eu achei, assim, seus apontamentos, assim, muito pertinentes, porque quando você fala disso, né, eu até tinha me perdido um pouco aqui na estrutura que eu tinha montado para a nossa conversa, eu vou voltar em algumas perguntas, mas antes disso, né, quando você fala sobre isso, Letícia, assim, dessa estratégia, né, e de como essa engenharia,
ela é muito bem estruturada, é interessante porque justamente, né, a fake news, a desinformação, né, e tudo isso é disseminado pelo ódio, por aquela notícia que salta os olhos e que revolta, né, que às vezes toca em pontos muito sensíveis, assim, e justamente, né, aí mais uma vez, acho que isso sendo colocado à prova, né, como que essas questões muitas vezes sensíveis fazem com que a gente abrace esse lado mais violento e mais desumano e mais caótico da nossa experiência enquanto pessoas, assim, né? O que não é digamos assim, o ideal para a construção de uma sociedade, né? E para aquilo que a gente fala, até mesmo de quando a gente se visualiza saindo pro mundo, buscando melhorar o mundo, buscando ajudar as pessoas, né? Enfim, tudo que a gente vai atrás de fazer quando a gente tenta se formar enquanto um indivíduo na sociedade. E é muito interessante isso porque a gente está falando dessa questão de engenharia e dentro até mesmo da área da qual eu sou especialista, a análise do comportamento, a gente fala muito da ideia de pensar numa engenharia comportamental, numa forma assim, isso é uma ideia filosófica de a gente pensar em como a gente pode ajudar, né, a partir da ciência do comportamento, né, das ciências do comportamento, a ajudar a estruturar uma sociedade, né, que funcione para todos, que seja justa, enfim. E talvez isso seja o oposto disso, né? O que o Olavo levava, o discurso dele, né? E que ele perpetuava ali, era justamente o oposto disso, porque é da desconstrução, é desse caos, é disso tudo. E uma das coisas que a gente está falando, assim, que tem a ver com a sua entrevista, com o seu contato com ele, que eu acho que também, assim, é uma questão de muito interesse para mim, é o impacto que teve para você, né? Porque eu entendo que foi muito forte todos esses contatos ali. Então, eu queria saber, assim, como que essa reportagem, essa entrevista, né, tudo que você construiu sobre ele, reverbera em você hoje, assim, né, e na sua carreira também. Eu acho que tem várias dimensões dessa interação. Primeiro, foi uma experiência realmente muito forte que marcou minha vida, eu posso dizer, mais do que a carreira, porque foi a entrevista mais, enfim, violenta, surreal, agressiva, e não é fácil estar ali com a cara, realmente com a cara para bater, porque ele colocava o dedo na minha cara, gritava, tinha a família dele assistindo atrás, eu estava na câmera sendo gravada, então te coloca numa situação de muito estresse, né? E você tem que dar aquela resposta naquele momento, sabendo que é público, você está ali como no centro da arena sendo atacada e assistida, e isso por si só foi uma experiência marcante, tanto que eu acho que eu segurei, eu estava, eu acho que preparada, talvez, para que fosse algo já conflitante, essa interação. Então, já tinha essa ideia de eu não vou reagir porque é isso que ele quer, e também não é o que eu acredito, né? Como profissional, acredito que é uma interação profissional, mas eu acho que, digamos, segurei a onda ali na entrevista, consegui não reagir, não ser violenta e manter a postura, mas isso ficou reverberando no meu, enfim, né, ali no meu ser depois, e tanto tive vários sonhos com o Olavo depois, é como se a experiência se repetisse um pouco, eu estivesse processando, né, pensando nesse lado mais até psicológico mesmo, porque foi muito violenta a interação em si. Mas profissionalmente eu fico feliz porque eu acho até todos os retornos que eu recebi depois que a gente publicou, teve uma versão em inglês disso aqui nos Estados Unidos, desse projeto da democracia desfeita, Democracy Undone, e também a parceria com a Rádio Novelo, Piauí, revista Piauí, Spotify, que é o Retrato Narrado, né, que foi o episódio bônus, e é muito interessante a reação que as pessoas tiveram ouvindo isso, e quando eu descrevo, e fico feliz porque eu acho que eu consegui usar essa experiência para mostrar como é que essa cartilha de ódio realmente opera, né, com um exemplo concreto, porque ele estava tentando me usar como né, um mini mundo do que, né, de como é que essa estratégia funciona, e por eu ter tido essa experiência e eu consigo descrever isso, eu acho que ela ajudou as pessoas a entenderem, né, tá, mas
como é que é isso? É um exemplo prático dessa cartilha de ódio em operação. E o que me gratifica é ver que as pessoas que ouviram o podcast, por exemplo, me trouxeram uma reação muito emocional de que aquilo fazia sentido para elas, que elas conseguiram entender algo dali e ver de uma outra maneira, ou de uma maneira mais profunda, que era aquilo que a gente falava, né, que tipo, de quando você conta uma história que ela faz sentido para alguém e consegue ter um impacto. Então, para mim, eu sinto que valeu a pena, digamos assim, se esse era o preço de ter essa experiência que foi pessoalmente não muito prazerosa, digamos assim, mas que eu consegui extrair dali algo que foi relevante para as pessoas. Isso me dá uma grande satisfação, porque eu acho que esse é o papel do jornalismo, né? Que a gente vai lá em campo, quase como a correspondente de guerra, vai lá ver uma realidade que tem conflito, que é difícil, que pouca gente tem acesso em primeira mão, para poder descrever isso para as pessoas e tentar ajudar a sociedade a olhar para isso. E então, né, eu acho que talvez eu era a correspondente enviada à Terra plana, enviada ao né, o escritório de Olavo de Carvalho, onde muitos do que a gente vê dessas narrativas que hoje também inspiram o gabinete do ódio do governo Bolsonaro, né, todas essas estratégias de rede, coisas que a gente vê nas redes sociais, tem muito uma semente de ensinamentos do Olavo. Né? Então, e eu acho que muitas vezes a gente não faz essa ligação, porque muita gente só ridicularizava o Olavo, né? Toda a cobertura tradicional da mídia era assim, ele é um maluco, lunático, não precisa olhar para isso. Só que eu acredito que se isso funcionasse, talvez o Bolsonaro nem tivesse sido eleito, porque o Olavo sempre foi ignorado por quantos, né, 20 anos, nunca teve a atenção da mídia, mas ele conseguiu construir uma relação direta com essa comunicação pela internet, se tornar uma figura relevante nesse movimento, ajudou a formar essa geração e tudo está aí, né? Então a gente pode ignorar ou não, reconhecer ou não, mas a influência do Olavo ela é importante, mesmo que a gente não goste, né, que a gente não concorde. Então, para mim, pessoalmente, eu acho que foi muito. Eu acabei pegando um pouco essa, né? Eu tenho amigos que brincam que eu sou a especialista em olavismo, né? Que eu sou a setorista de Olavo e tal. E muita gente no início até me atacava por dizer, mas para que dar palanque para maluco? Mas eu acho que uma coisa é diferente se você só amplifica essas ideias, coloca um jornalismo declaratório de fulano disse e e aí sim, você só está propagando ódio. Isso eu acho que é dar palanque para maluco. Mas uma experiência, quando, né, vai um pouco mais além e consegue quase destrinchar essa cartilha, como é que ela funciona, ver por trás das cenas e conectar para ajudar a gente a entender essa história, eu acho que isso é relevante, então fico feliz profissionalmente de ter conseguido, né, contribuir para esse entendimento, por mais difícil que seja, né, que não é um tema fácil, tem um ambiente tóxico, digamos assim, mergulhar nisso, mas eu acho que é importante para a gente entender o que está acontecendo. Eu acho que a gente perde um capítulo muito importante da nossa história se a gente ignora, né, ou tenta só rotular o Olavo como maluco, porque ele pode até ser, ou poderia ser, né, mas isso não nos ajuda a entender muita coisa. Por que tanta gente acreditou nesse discurso que ele propagava? Por que tanta gente, né, tem ele como um ídolo, inclusive Bolsonaro, inclusive muitos dos ministros, e eu acho que olhar para isso é super importante. Então, para mim, foi super improvável ter virado talvez essa pessoa que era assim, especialista em Olavo, mas eu acho que isso é necessário, talvez porque ninguém estava olhando. Sim, não, à medida que você estava falando, assim, eu estava processando o que você estava falando e imaginando muitas coisas, assim, porque realmente acho que esse cenário, assim, todo que você retrata é muito interessante e essencial para a gente poder entender onde é que a gente está, para onde que a gente vai, né, de onde que a gente vem e tudo mais, até porque quando a gente pensa, assim, uma das estratégias era justamente essa reorganização da história, essa nova narrativa dos fatos, né, da história em si.
que esse discurso propõe, assim, e que é uma coisa muito perigosa, assim, né, de se ver, de observar ali. E eu acho que realmente, assim, você vai ali nas trincheiras ali dessa guerra cultural, né, e mostra tudo aquilo e mostra aquilo ali mesmo de uma forma crua, assim, e mostra essa violência, né, quando eu falo, assim, que me parece muito um filme de terror, é porque realmente é quase bizarro, assim, aquele cenário da família comendo hambúrguer e fumando e assistindo aquele show, e é praticamente um espetáculo mesmo que ele tenta fazer com você, e você numa finesse, assim, numa elegância, né, sendo uma pessoa assertiva, se comunicando de forma não violenta, né, tentando abordar ele, tentando entender ele, assim, e isso vai me lembrando de como você fala dele e fala dele enquanto a pessoa, né, por trás ali, quando você busca, faz aquele resgate assim na infância e fala de alguns traumas que ele teve na infância, de algumas coisas que ele vivenciou na infância que denotam, que trazem ajuda a gente a visualizar um pouco mais claro, né, isso assim, como é que ele se formou, de onde ele vem, por que uh, ele, ele ele é essa pessoa, assim, talvez, né? Ajuda a gente a entender um pouquinho mais claramente quando você faz aquilo, assim, de mostrar esse outro lado dele, né? Esse lado humano. E aí a gente vai entendendo. Eu gostaria muito que tivesse um estudo psicológico do Olavo, porque Seria, eu acho que tem muito, sensacional. acho que seria muito interessante para a gente entender por que o Olavo virou o Olavo Uhum. dessa maneira, né? Ele dá algumas pistas que eu exploro um pouco no Sim. podcast, né? Dessa infância, que ele passou todo isolado até os 7 anos, não tinha contato com o mundo exterior, tinha uma saúde muito frágil, e se sentia muito realmente mesmo isolado e fora do mundo. Uhum. E, enfim, acho que Freud explica, né? Se a gente olhar toda Sim. essa fundação aí, traria muitas pistas para a gente entender por que alguém vira, né, alguém tão Com certeza. tentando se afirmar o tempo todo, diminuindo os outros, né, ou atacando os outros. E, Não, Letícia, com certeza, assim, e é interessante quando você traz isso, porque acho que justamente, né, Quando, quando eu recebi a Carol aqui no Pandora, a gente conversou um pouquinho sobre o retrato em si, né? E eu até falei, assim, que de certa forma ela consegue fazer isso nos mostrando o Bolsonaro ali, né? E você, acho que você faz isso nos mostrando o Olavo, assim, porque é quase como que aquela parte da narrativa em que a autora, né, vai ali atrás de traçar o histórico do vilão, digamos assim, colocando dessa forma, né, mais caricata, mas traz aquela história do vilão, de quem é essa pessoa, de onde ele veio, porque a gente sabe que na verdade é só alguém, né, que passou por traumas, que passou por coisas, que passou, tem, assim, a grande questão da psicologia, né, do comportamento humano, é que o comportamento humano ele acontece por algum contexto. Ele não acontece do nada. Ele tem uma função de ser, né? Ele tinha todos esses comportamentos, esse repertório do Olavo tinha uma função, né? E ele era muito bem sucedido, assim, em conseguir perpetuar aquilo que ele queria, em conseguir é, diminuir e desumanizar as pessoas, né, e ridicularizar as pessoas que ele queria, assim, também. Ele era muito habilidoso, né, não dá pra deixar de reconhecer isso. e um ponto que eu acho interessante é que o Olavo, do início, ele era comunista. Quando ele começou a militância dele, ele tem toda uma passagem muito forte pela esquerda, pelo comunismo mesmo, né? Sim. E muitas das referências que ainda hoje ele citava, enfim, recentemente, né? Enfim, eram todos autores esquerdistas, né? Volta e meia ele citava Lenin, Trotsky, mas aí ele trocava para dizer que a gente tinha que usar a estratégia do inimigo para destruir o inimigo, Uhum. mas assim se vê que ele poderia talvez ter, é quase como se ele tentou ser um esquerdista comunista, por alguma razão ele se desiludiu, e Uhum. aí ele passou a usar todo né, o ódio, foi para outro polo e começou a atacar tudo aquilo que em algum momento ele defendeu. Então se vê que esse passeio pelos extremos entre, né, eu sou isso, mas eu posso ser totalmente oposto e usar a raiva para o lado contrário, eu acho que isso é muito fascinante. A gente pensa, né, que, enfim, poderia ter sido talvez para o lado, para o outro polo, se ele, né, talvez o contexto fosse outro. Sim. Então, É o que levou, né, ele para esse extremo, assim, né? É muito curioso também. Uma coisa, assim, que eu quero
propor, talvez seja uma tarefa difícil, mas eu entendo que você tem essa capacidade, assim, não sei se teria alguém mais capacitada, talvez, de tentar explicar pra gente, assim, né? Até mesmo se a gente fosse fazer um exercício, assim, projetivo, né? Se a gente fosse pensar ali como que a gente explicaria para uma turma lá de 2020, 2032, vamos pegar assim 10 anos daqui para frente, né? Daqui a uma década, quem teria sido, né, o Olavo de Carvalho, né? Como é que você explicaria se você fosse falar para essa turma? Eu acho que o Olavo entra para a história como o fundador intelectual da extrema-direita, ou seja, dessa nova direita brasileira, né? Foi alguém que, enfim, com uma trajetória totalmente não linear, mas alguém que trabalhou ativamente para formar essa geração que hoje, nesse momento, está no poder do Brasil. Então, começou como alguém totalmente tido como maluco, né, lá um cara isolado, que falava umas coisas de ódio, que publicava uns artigos no jornal, e naquele momento era quase, enfim, né, as pessoas riam achando que ele era um cara, sei lá, isolado, um maluco solitário, só que com toda uma estratégia de redes sociais, ele começou a criar seu público e se transformou no maior expoente, na principal referência, né, intelectual desse movimento, e formando ativamente, porque ele tinha esse plano que ele achava que a esquerda estava dominando o poder, então ele precisava criar uma nova geração de intelectuais para fazer frente a esse, né, a esquerda, que ele achava que quando teve a história inteira é assim, que ele contava, tinha a guerra entre direita e esquerda, teve a ditadura militar no Brasil, e na visão dele, a esquerda teria saído vitoriosa, mesmo que tivesse havido, né, a ditadura militar, porque a esquerda tinha ganhado a narrativa de conquistar os corações e mentes depois da ditadura, dominando, né, a mídia, as universidades, que se confunde com esse discurso democrático. Então, o Olavo achava que tinha que destruir tudo isso para criar essa nova geração que fizesse frente, que travasse essa guerra cultural com a esquerda. E ele foi bem sucedido, ele começou a criar esse curso, começou a, né, ensinar essas lições para os seus alunos, né, uns cursos pela internet, e usando toda a tecnologia, né, ele foi um dos primeiros a usar esses, né, YouTube e outros os canais de redes sociais mesmo, para se comunicar. Então ele criou uma estratégia de comunicação e conseguiu se tornar referência para esse movimento, que muita gente depois chegou ao poder, que foi a coroação, talvez, desse projeto do Olavo com a eleição do Bolsonaro. Então, acho que o Olavo tem que ser reconhecido por esse papel né, na história, porque ele é uma pessoa importante para entender a ascensão desse movimento que chegou ao poder. Então, se a gente for, né, falar com essa turma daqui a 10 anos, como é que o Brasil chegou nesse momento maluco, onde a gente naturaliza coisas que são, né, que seriam impensáveis, como é que a gente chegou nisso? A gente tem que olhar para o papel do Olavo lá atrás, lançando essas bases, criando essa geração e ajudando a popularizar essas táticas né, de usar discursos de ódio, de usar notícias falsas, desinformação, de questionar o papel, de entender o papel da ditadura militar mesmo no Brasil, porque ele dizia que ele relativizava, dizendo que não tinha sido tão ruim assim, e que a tortura, essa coisa, né, de dizer que direitos humanos é uma coisa para esquerdista, de dizer que, enfim, que nazismo, ele inclusive dizia que o nazismo era um movimento de esquerda. Então, assim, uma série de distorções históricas que, por mais absurdas que pareçam, se tornaram populares no Brasil. Então, talvez espero que em 2032 a gente já tenha saído desse momento sombrio do Brasil, onde parece que todo mundo está maluco e colocar negócio na água e que está todo mundo meio... Enfim, a gente vê esse momento em que as pessoas fazem apologia ao nazismo, né, de pessoas, inclusive podcasters, né, a gente teve esse caso do Monark recente, assim, quando que a gente achou que nazismo voltaria a ser discutido como algo, como uma referência para qualquer coisa, sim, ou de que as pessoas acham que tem que defender a liberdade de expressão de nazista, e o Olavo contribuiu para isso. Então,
é um papel que eu acho que é importante na sociedade. Espero que que a gente consiga trilhar um caminho diferente e desnaturalizar tudo isso, mas o Olavo tem um papel muito importante nessa criação e disseminação dessa estratégia, digamos assim, de lançar as bases para que esses extremismos malucos que a gente está vivendo hoje, tolerando o intolerável, tenha, né, acontecido. Perfeito, assim, adorei a sua resposta, assim, a forma como você trouxe isso, porque eu acho que ajuda a gente realmente a pensar, assim, né, que ele não é uma figura a ser ignorada, né, muito pelo contrário, assim, se a gente quer entender, né, onde a gente está, por que a gente chegou aqui, a gente precisa reconhecer, assim, toda essa trajetória, reconhecer porque, né, assim, essas pessoas elas sentem essa necessidade de encontrar voz, assim, dessa forma, né, de levar a sua voz para o mundo e tentar, assim, pregar esse ódio, essa violência, esse ataque, né, e tudo mais, assim, por que que as coisas estão assim? Eu acho que pra gente mudar, a gente sair desse contexto, eu acho que isso faz parte, né, entendendo que esse ano é um ano muito importante, assim, um ano aqui no Brasil de muita importância, e, assim, o legado dele vai se perpetuando, né? Como você tinha dito anteriormente. Uma coisa que eu quero... Inclusive, Pode desculpa falar. te interromper, mas que eu acho que é relevante, o Olavo está tão vivo e tão presente que, por exemplo, o Alan dos Santos, que é hoje uma figura também que está, né, no centro disso tudo, que é considerado um dos arquitetos também dessa rede de desinformação, e tem pedido de prisão expedido, enfim, Sim. uma série de coisas, veio para os Estados Unidos, teve os canais banidos, né, o site Terça Livre, tudo das redes sociais. O Alan era uma pessoa muito próxima do Olavo, e até assim, ele vem se exibindo nas redes sociais, nos novos canais que vem espalhando com esses são os livros do Olavo, tipo assim, muito usando o legado do Olavo como quase, né, eu vejo ele querendo ocupar o lugar e usar essa proximidade com o Olavo, próximo da família, e estava aqui nos Estados Unidos, então a gente vê como, né, a coisa pode se transformar um pouco, mas tá tudo ali, né, não é tipo, morreu, acabou, né, ele continua sendo super influente e pessoas tentando seguir, né, com esse legado aí. Sim, com certeza. Tá havendo muito uma discussão, assim, sobre isso, né, realmente, sobre quem vai carregar esses espólios, assim, né, quem tá tentando ali ficar por trás, né, e pegar o que ele deixou e tudo mais, mas eu acho que a gente precisa entender que é um fenômeno muito maior, né, porque é uma questão que, de certa forma, está contaminando o nosso meio social, não é só você falar o que ele falava, não é só você acreditar que a Terra é plana, não é só isso, é você, assim, ser encantado por essa violência e perpetuar essa violência, né? É sobre isso também, assim, é sobre se deixar levar nessa corrente. Exatamente. E tinha muita gente que até critica quando eu falo que ele era um intelectual, outras pessoas também falam, mas quando se diz que ele era um intelectual, muita gente diz, ele não era um intelectual, ele é nananã, nananã. E eu acho que isso parece meio pensamento mágico, sabe? Eu não quero que ele seja uma referência intelectual, e ele não é alguém da academia, né? Ele é alguém que abandonou a escola quando ele não terminou nem o ensino médio, ele não era um acadêmico, mas ele criou muitas dessas bases de uma ideologia que está em curso. Então, ele fazia o pensamento, ajudava a arquitetar toda essas estratégias. Isso é uma tarefa intelectual, né? É alguém que está pensando em estratégia. E isso tem que ser, eu acho que, reconhecido. E me parece um erro de tentar ignorar, como se isso fosse diminuir a influência dele, né? Dizer que ele não era um intelectual. E ele teve um papel intelectual, pode ser um intelectual que a gente discorda totalmente, né? Alguém que a gente não respeita como um acadêmico, e ele não era um acadêmico, enfim, não tinha formação nem de filosofia, ele era um autodidata, mas isso não quer dizer que ele não teve essa tarefa. E até, enfim, alguns pensadores da política brasileira falaram que talvez o Olavo tenha sido o intelectual mais influente na vida pública recente, porque ele era um cara que não estava lá só escrevendo, né, papers acadêmicos, tudo que ele estava pregando está hoje aí nas ruas e nas redes sociais. Então, essa influência, por mais nefasta ou perigosa que seja, ela está aí muito presente nas nossas vidas. Sim.
Perfeito, com certeza. E, assim, de certa forma, tentando olhar e talvez fazer um exercício hipotético, assim, né? Se a gente fosse pensar, eu quero muito saber, assim, do seu olhar também, Letícia, esse ódio, desprezo, né, pelo humano, pela mentira, pela desinformação, né, essa zombaria e a grosseria, né, em si que ele pregava, né? Ah, Se fosse para você, assim, fazer esse exercício, né, de projeção ali, você acredita que ele pode seguir moldando as nossas vidas, assim, até quando, né? Até quando isso pode se perpetuar, assim, que você considera? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Eu acho que a gente está num momento muito perigoso da sociedade. Claro, não é só o Olavo era só mais um sinal disso, um expoente, alguém que trabalhava ativamente por isso, mas a gente vê no mundo inteiro uma ascensão de pensadores e, né, políticas autoritárias, e isso passa muito por essa estratégia de questionar, né, o que é fato, o que é opinião, da polarização, de dividir a sociedade e de pregar coisas muito extremas, e aí, enfim, tem muitos, né, todo mundo debruçando, tentando entender o que está acontecendo no mundo, por que, né, quando parecia que a gente estava tendo um grande progresso no campo democrático, em conquistas de direitos humanos, tem né, um grande passo para trás, onde parece que as conquistas estão sendo perdidas muito rapidamente ou ameaçadas. Sim. E aí, vários autores falam desse movimento pendular da história, onde, né, parece que a gente avança, 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 e aí todos os grupos que se sentem incomodados com essa, né, enfim, quando se mexe numa estrutura de poder, os grupos que se sentem ameaçados reagem, e aí vão lá tentando, né, então tem esse movimento da pendular aí da história, e parece muito, eu acho muito, enfim, é muito perigoso que a gente volte a flertar com ideias nazistas, parece que as pessoas se esquecem um pouco das lições, né, o que se aprendeu com a história, e a gente volta a repetir porque tem uma certa desilusão com a democracia, onde, né, quando, enfim, à medida que a democracia avança pelo mundo, no início tinha uma grande esperança, tudo está resolvido agora, somos todos democráticos e vamos construir as coisas, só que a democracia é um sistema bagunçado, né, até porque a gente tem que ouvir todo mundo, respeitar diferentes opiniões, a diversidade, e isso não é muito confortável para muita gente, né, seria mais fácil, talvez tenha lá um chefe ditando ordens, e aí a gente pode não gostar dele, mas pelo menos tem uma ordem, né, esse caos também tem uma natureza democrática de ouvir diferentes vozes, né, ter diferentes grupos, isso nem sempre é tão confortável, e isso nos traz muitos desafios, então, até onde a gente vai questionar isso, né, como sociedade de pessoas, enfim, eu espero que a gente se dê conta do quão perigoso é cair também nessa armadilha de achar que, enfim, a solução é cair para, né, políticas autoritárias, e à medida que isso acontece, as pessoas certamente vão sentir a falta desse, né, desse espaço plural, democrático, mas é um jogo de forças que tá em campo, né? Então, acho que passa um pouco por cada um de nós também, que a gente falava no início, né, de fazer pensar um pouco como é que a gente quer se colocar nesse jogo, porque se a gente também cai na tentação de sair xingando todo mundo ou reproduzindo esses discursos de ódio, a gente também está alimentando mais disso, né? Então não é uma tarefa fácil para ninguém, eu acho, e tem todas essas teorias que a gente está no momento eles chamam da polarização afetiva, né? Alguns autores americanos que falam que é polarização afetiva, porque já não é mais sobre discutir os fatos racionalmente, assim, eu amo ou eu odeio certa coisa, e aí tem os algoritmos também incentivando tudo isso, então haja coração aí e mente para a gente trilhar esses caminhos, mas eu tento lembrar isso, né, que não pode ser com mais ódio, tem que ser um caminho né, do outro polo, que eu acho que é o amor e o diálogo, e tento colocar isso para mim mesma como um norte quando eu penso, assim, porque eu acho que é o único jeito, mas não quer dizer que seja fácil. Não, com certeza, não é fácil, mas eu acho que
Eu concordo muito contigo, assim, que essa deve ser talvez a trilha que a gente deve seguir, assim, dessa compaixão, de pensar em, ok, se há muita comunicação violenta, como que a gente tenta exercitar a comunicação não violenta? Como que a gente tenta se aproximar das pessoas a partir da gentileza, a partir da compreensão, a partir do entendimento de que a gente está se conectando com outros humanos e não com outros monstros, por mais que eles tentem nos tratar como monstros, né? E às vezes nos colocam assim nessa posição, e a gente tenta fazer isso de volta, porque eu acho que talvez a reação mais básica assim do ser humano é tentar contra-atacar quando se vê atacado, né? Quando se tem possibilidade de fazer isso, quando se tem poder para se contra-atacar, a gente quer de certa forma machucar, a gente quer devolver ali. E isso pode ser muito perigoso, né? Perpetuação desse ciclo assim é uma coisa muito delicada, né? E que pode se incendiar e sair de controle muito fácil. E se a gente pensar, né, quem é o inimigo? Porque eles tentam dizer que nós somos os inimigos, mas aí muitas vezes a reação é tipo, então eles são os nossos inimigos. Mas, por exemplo, a minha família é do interior do Rio Grande do Sul, numa região que 80% da população votou em Bolsonaro. Então, na minha família tem muitos, né, pessoas que talvez concordariam ou defendem, né, ideias de Bolsonaro, ideias do Olavo, do próprio Olavo. Então, eu acho que quando a gente faz essa aproximação, né, tipo, então, eu até publiquei uma vez no Twitter uma história do meu pai, que meu pai era um bolsonarista e causou muita, enfim, repercussão, mas é esse exercício, né, então, se no meu caso, por exemplo, eu vejo, o meu pai é bolsonarista, eu não quero que meu pai seja eliminado, que meu pai seja, né, eu amo meu pai, então como é que eu consigo amar alguém que pensa tão diferente e manter um diálogo com essa pessoa e tentar fazer com que ele veja, né, certas coisas e pense, e que a gente pensa isso como sociedade inteira, é difícil esse diálogo, mas eu acho que ele é muito necessário porque essas pessoas, eles estão entre nós, né, não é os monstros malvados que estão lá no exército inimigo, eles, né, são pessoas, são os nossos vizinhos, são os nossos parentes, é o tio do Zap, né, Sim, 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 com certeza. Assim, eu achei que é sensacional, assim, foi sensacional a oportunidade de estar falando aqui contigo, Letícia, assim, foi muito enriquecedora essa conversa de muitas formas, assim, eu acho que, na verdade, ela talvez seja um passo inicial para a gente olhar para isso, assim, nesse ano e nos próximos momentos, assim, que se seguem aqui, é, dentro desse cenário que a gente está, para a gente entender justamente isso, assim, vindo de lugares talvez diferentes, mas a gente falando numa linguagem muito em comum sobre as nossas perspectivas aqui, sobre esse legado do Olavo de Carvalho e esse sistema político do Bolsonaro e tudo mais. Eu acho que isso foi muito importante para mim, assim. Eu queria um feedback de você, assim, o que você achou? Você acha que a gente abordou de forma satisfatória o que a gente tinha se proposto? Eu acho que o assunto ele é grande, né? Sim. Rende muito, a gente podia ficar horas aqui conversando, mas eu acho que é super importante e que a gente tenha esse espaço para pensar um pouquinho sobre isso, né? Conversar sobre esses pontos talvez mais desconfortáveis até para a gente mesmo, né? Como é que a gente reage em relação a isso, porque talvez a resposta mais óbvia fosse um pouco também de raiva e ódio, mas talvez a gente possa né, pensar em uma resposta um pouquinho diferente. E fico super feliz, enfim, pela tua, enfim, pelo teu convite, por esse espaço, pelas nossas trocas. Eu acho que esse olhar, essas interações que a gente falava, né, psicologia, jornalismo, sociedade, Sim, acho que a gente ganha muito quando a gente consegue fazer esse tipo de conversa. com Muito certeza. obrigada. Ah, Muito bacana, eu que, Pandora Podcast. eu que agradeço, Obrigada. assim. Assim, aqui é uma primeira participação, mas sempre eu fico na expectativa de que você possa voltar em outros momentos também, pra gente falar de outras pautas, assim, a casa fica sempre aberta, assim, eu gosto muito desse espaço aqui, eu fico muito honrado pelas pessoas que eu tenho a oportunidade de receber, de conversar. É, e é isso, assim, agora a gente vai para um momento final, que é o único quadro que eu tenho aqui no Pandora. O unboxing é um quadro que eu deixo para o final, que é para a gente fazer dicas assim de conteúdos, seja complementares, né, ou coisas que você queira indicar também. Eu já
durante a minha fala eu já fiz algumas indicações, né, que é sobretudo assim o retrato narrado, né, e o episódio bônus, né, de forma enfática, assim, que ele traz tudo isso nesse contexto porque a gente estava falando aqui, mas eu quero que você indique aquilo que você está produzindo, né, o que você quiser divulgar aí, pode ficar à vontade. Deixa eu pensar. Bom, eu poderia indicar de coisas relacionadas com o que a gente estava conversando, tem esse site da a Democracia Desfeita, né, esse material em inglês que tem um conteúdo onde a gente fez, eram repórteres de 7 países, Sim. olhando essas cartilhas autoritárias, como é que isso estava... Depois a gente pensa também, é só no Brasil que acontece tal coisa, só no Brasil, e quando a gente olha, é realmente global esse movimento, né, então Sim. esse projeto tinha repórteres da Polônia, Hungria, Índia, dos Estados Unidos, e a gente tenta olhar o que todos esses líderes têm em comum, e aí a gente vê que é muita coisa. Então a gente colocou junto como se fosse uma cartilha mesmo desses líderes autoritários, aí cada capítulo é um pouco de um país, mas quando se vê o todo, vê que faz muito, né, que está tudo conectado, assim. Então, recomendo, tem o site, depois eu acho que eu passo para você por escrito, mas tem o site do The Ground Truth Project, e aqui nos Estados Unidos tinha essa série Democracy Undone, que é em inglês, e também tem artigos na revista The Atlantic, onde a gente escreveu um pouco sobre isso, e na minha reportagem para The Atlantic, eu conto também essa experiência com o Olavo, e aí, claro, explicando para o público, né, em inglês, né, o público americano, internacional, um pouco disso que está acontecendo no Brasil. E tem muitos, para quem se interessa por outras coisas, né, vem sendo produzido muito conteúdo interessante e leituras, referências para quem, né, quem se interessa para entender um pouquinho melhor. Acho que tem um dos autores, que é o Benjamin Teitelbaum, que ele lançou um livro no Brasil, tem que ver como é que está a tradução, mas é sobre o tradicionalismo, que ele também entrevistou o Olavo de Carvalho, entrevistou o Bannon e o Dugin, lá da Rússia, né, que também é um super... Todos esses, né, os arquitetos intelectuais, digamos, esses caras que estão pensando as ideologias. Então ele passou um tempo e aí tem um capítulo sobre o Olavo, até que é interessante, que ele fala todo o momento que o Olavo era, que estava no Islã, né, quando o Olavo era muçulmano e participando dos rituais, que é todo um outro capítulo da vida do Olavo, ele perpassa também no livro dele, que é esse do tradicionalismo. E uma outra dica para quem quer entender também essa estratégia de como é que se usa informação falsa para, né, como estratégia mesmo, eu super recomendo uma série de vídeos que o New York Times publicou, já faz um tempinho, acho que foi 2019, mas é ainda muito... acho que abre janelinhas assim para a gente entender também o que está acontecendo no Brasil, chama Operation Infection. Seria como se fosse essa operação de infecção, né, de contaminação, de difundir as coisas, e eles entrevistam até espiões da Rússia, que foram alguns que inventaram essa estratégia naquele tempo ainda de Guerra Fria, né, quando não tinha tanta rede social, aí eles meio que contam como é que eles começavam a espalhar um boato para que aquilo pegasse, né, que as pessoas começassem a discutir. Então, uma das estratégias, por exemplo, era que você lance num outro país, né, algum jornal, publica um rumor lá, que alguém publica, um jornalzinho pequeno, daí você diz, jornalista sei lá, né, uma coisa que começou na Índia, porque isso dá mais credibilidade, parece que não, né, que você não está atacando, parece que é uma fonte independente. Uhum. Então, tem várias dessas táticas, assim, de coisas que a gente vê hoje ganhando relevância e amplificando, né, que eles fazem essa série de vídeos, enfim, indo um pouco na origem de coisas assim, até na época quando um dos boatos que eles lançaram nos anos 80 era que a AIDS tinha sido criada para matar os africanos, e depois que era coisa da conspiração do governo dos Estados Unidos. Enfim, é super interessante para quem curte aí, né, e esse mergulho um pouquinho mais a fundo, vale a pena. Depois eu passo os links para você, se você quiser colocar em algum, né, as referências. Enfim, tem muita coisa.
Sim, né, essa conversa é muito rica, assim, e eu fico muito feliz também com as dicas, assim, com essas contribuições. Assim, só eu me veio à cabeça também enquanto a gente estava conversando, assim, uma série que na verdade é uma série dramática, mas eu acho que de algum modo fala um pouco sobre essa realidade, sobre o que a gente está vivendo e que esse não é só um contexto aqui no Brasil, mas no mundo, que foi aquela Years and Years. Não sei se você conhece, mas que ela Uhum. retrata um pouco assim essa ascensão de um líder totalitário, né, e das questões assim ligadas às tecnologias, ao 5G, a tudo assim. Ela acaba que ela vai para um outro contexto ali, mas ela fala também sobre migração, fala de muitas coisas assim, de uma forma muito interessante assim. Ela na verdade é uma série que me desperta um pouco de ansiedade, porque ela é muito parece muito real, assim, algumas coisas que são retratadas ali, mas eu acho que como um conteúdo de entretenimento também faz muito sentido, assim, com essa nossa conversa. E eu adorei, assim, as dicas que você trouxe, apesar de não conhecer muitas, mas eu fiquei muito curioso também para poder conhecer e assistir também. E tem uma série Netflix para ficar um pouco Qual? mais popular, Ah, mas, né, para a audiência, a, é uma, não sei como é que está traduzido em português, mas aqui é The Family, ah, que eles meio que analisaram um pouco dessa relação da religião aham, com o grande, enfim, poder, né, os conservadores aqui nos Estados Unidos, e essa questão de Bannon, né, essa questão e de usar esse ideal religioso. Então, ele meio que conta como é que eles, tipo, não é seduziam, tipo, iniciavam as pessoas para atrair para esse movimento uhum, e um pouco dessa ligação toda né, com a extrema-direita e o uso da religião como... É bem interessante. Aí é um documentário que tem depoimentos enfim, super, legal. fica a dica. Legal, obrigado, Letícia. Então é isso, assim, a gente fica por aqui, ouvintes, e até um próximo episódio. Obrigado, Letícia, mais uma vez. Valeu, obrigada pelo convite e fico à disposição aí. O podcast Pandora está disponível nas principais plataformas de áudio. Se você gostou do que ouviu aqui, não esquece de seguir no Spotify ou na Amazon, de assinar e avaliar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Cashbox, ou ainda de favoritar no Deezer. Assim você fica por dentro sempre que sair um novo episódio.